Boa noite. Boa noite. O governo anuncia a prorrogação do auxílio financeiro de emergência aos trabalhadores que perderam renda durante a pandemia. O valor vai depender de negociação com o Congresso e será pago em 2 parcelas. E você vai ver também. Ministro interino da Saúde vai à Câmara dos Deputados e diz que pode voltar atrás no novo modelo de divulgação dos números da pandemia. Queda da ocupação de leitos de UTI nos hospitais paulistas deve permitir a reabertura parcial de lojas na região metropolitana de São Paulo. Polícia Mineira indicia 11 pessoas pelas mortes provocadas por bebidas contaminadas da cervejaria Baker. Foi enterrado hoje em Magé, na Baixada Fluminense, um menino de apenas 4 anos, que foi assassinado na própria festa de aniversário. A polícia está investigando o crime. O que era para ser um dia de alegria e comemoração, terminou em tragédia. O pequeno Douglas Enzo Maia completou 4 anos no último domingo. Durante a festa que aconteceu na casa da família em Magé, na Baixada Fluminense, o menino foi atingido por um tiro no peito. O autor do disparo é Pedro Vinícius de Souza Pedidor, de 21 anos. Apesar de não conhecer Enzo, o suspeito foi à festa por ser amigo de outro convidado. A Polícia Civil já ouviu 3 versões do crime. Uma delas foi a do suspeito. Ele disse em depoimento que a arma que carregava caiu no chão e disparou acidentalmente. A família do menino afirma que o tiro foi proposital. Ele viu meu filho saindo para o portão, ele foi atrás, mas só que eu não percebi, não maldei que ele ia fazer isso com meu filho. Só escutei o disparo. Quando eu saí, meu filho no chão e ele pegando, querendo que ele ficasse em pé, dando soco nele. Pedro Vinícius foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Caso a versão dos parentes da vítima seja confirmada, a acusação contra o suspeito pode mudar. A polícia está em busca de outras testemunhas. Nós vamos procurar localizar as pessoas que estavam nessa festa para tentar descobrir alguém que possa ter visto o momento exato do disparo, para sabermos se o disparo foi realmente acidental ou se houve algum dolo, nem que da parte eventual, por parte do Pedro Vinícius. E também vai ser ajuntado do autoexame cadavérico, que vai ser uma peça primordial aí para a elucidação total dos fatos. Familiares de Enzo pedem que o crime não fique impune. Eu quero justiça, eu quero que ele fique preso, para ele pagar o que ele fez. Porque é o mínimo que pode ser feito, porque a vida do meu filho eu não vou ter mais. 2 homens foram presos na zona norte de São Paulo por fraudar o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal. Os funcionários da Caixa estranharam a presença de 2 homens que fizeram diversos saques no caixa eletrônico e avisaram a polícia. E vimos 2 indivíduos saindo do banco, abordamos os mesmos e foi encontrado o dinheiro, né? Eles de pronto confessaram o crime pra gente. Os 2 tentaram escapar, oferecendo dinheiro aos policiais. E agora, além de estelionato, vão responder também por corrupção ativa. A forma como a dupla agia é que ainda está sendo investigada. Como o crime foi cometido contra os cofres do governo federal, eles foram encaminhados à sede da Polícia Federal. Com os 2 foram encontrados cerca de R$ 8 mil, máquinas de cartões, celulares, senhas de QR Code, uma moto e um carro. Para a polícia, a dupla confessou que os saques eram feitos há algum tempo. Vários dias eles estavam fazendo esses saques, né? É uma quadrilha bem grande, tem bastante gente envolvida nisso aí, né? Nesse crime aí, né? Cães farejadores ajudaram na apreensão de mais de 2 toneladas de maconha em uma rodovia do interior de Minas Gerais. A atitude do motorista durante a abordagem chamou a atenção dos policiais rodoviários que acionaram os cães farejadores. Em poucos minutos, a dupla indicou a presença da droga dentro do caminhão-baú. Os policiais encontraram 120 caixas com a droga. A maconha estava embalada em diversos tabletes pesando pouco mais de 2 toneladas. O motorista acabou confessando que recebeu R$ 10 mil para levar a maconha do interior do Mato Grosso do Sul para Vitória, no Espírito Santo. Ele foi preso na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, e encaminhado para a Polícia Civil da cidade, junto com todo o material apreendido.
E mais uma suspeita de fraude no combate ao coronavírus, desta vez em Carapebos, no norte do Rio de Janeiro. O município é alvo de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. As dispensas de licitação teriam envolvido contratos de R$ 4.700.000. De acordo com a PF, entre os indícios de fraudes constatados estão a aquisição de medicamentos, equipamentos de proteção individual, insumos hospitalares e outros produtos. Em nota, a Prefeitura de Carapebos informou que todas as medidas para esclarecer os fatos serão adotadas e que as exonerações vão acontecer caso sejam comprovadas as irregularidades. E a Polícia de Minas Gerais apresentou hoje a conclusão do inquérito que investigou os casos de contaminação na fábrica da cervejaria Baker. 11 pessoas foram indiciadas. Mais de 70 testemunhas foram ouvidas durante os 5 meses de investigação. A polícia confirmou que um vazamento em um tanque da fábrica em Belo Horizonte provocou a contaminação de vários lotes de cervejas pela substância tóxica dietileno glicol. Se os manuais indicados pelos fabricantes dos equipamentos cervejeiros fossem seguidos, nós não estaríamos aqui. Isto não aconteceria. No máximo, ocorreria uma diferença de sabor, um aumento de teor alcoólico. O delegado explicou também que os equipamentos deveriam funcionar com anticongelantes não tóxicos, como o álcool, por exemplo. Outro erro foi o que ele chamou de falta de controle no uso do dietileno. Se houvesse alguém para interromper essas duas condutas, nada aconteceria. No total, 11 pessoas foram indiciadas, entre elas responsáveis técnicos, o chefe de manutenção da cervejaria e 3 administradores. Eles vão responder por homicídio, lesão corporal e intoxicação de produto alimentício. Segundo a polícia, 7 pessoas morreram e 22 sobreviveram à chamada síndrome nefroneural. O bancário Luciano Guilherme recebeu alta na semana passada, após 6 meses de internação, e vai continuar o tratamento em casa. Um dos casos mais antigos é o do marido da Eliane. O empresário José Osvaldo de Farias tomou a cerveja Belo Horizontina em fevereiro de 2019. Ele teve 5 paradas cardiorrespiratórias, 9 pneumonias e várias sequelas. Está há mais de 400 dias na UTI. A perspectiva que eu tenho é preparar a casa para receber o que restou do meu marido, né? O que sobrou. Porque mesmo sendo uma sobra, ele quer viver. E enquanto ele estiver vivo, eu vou levar alegria, esperança, conforto para ele. Com a conclusão do inquérito policial, Eliane aguarda agora a ação da Justiça. Eu quero ver o quanto ela vai pegar nisso. Se ela vai ser leve ou se ela vai ser forte. A direção da Baker disse que vai cumprir as determinações da Justiça, mas que os advogados da empresa só vão se pronunciar depois de fazerem uma análise do inquérito policial. A Prefeitura de São Paulo vai liberar a partir de amanhã a reabertura do comércio de rua na capital paulista. O repórter Giovanni César tem as informações. Boa noite, Giovanni. Quais são as regras que os comerciantes vão precisar cumprir a partir de amanhã? Boa noite, Mauro, Mariana e a todos os que acompanham o Rede TV News. De acordo com a Prefeitura, o comércio de rua e também as imobiliárias vão poder abrir as portas a partir de amanhã. O comércio das 11 da manhã até as 3 horas da tarde. Já as imobiliárias vão poder escolher abrir durante 4 horas por dia, fora do horário de pico. A expectativa é que amanhã o prefeito Bruno Covas assine um termo de compromisso com o setor de shoppings e esses estabelecimentos voltem a funcionar a partir da próxima quinta-feira, escolhendo um entre 2 horários, ou das 6 até as 10 horas da manhã, ou das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Esses estabelecimentos vão ter de respeitar um protocolo de higiene e segurança, com o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento entre os clientes, além da limitação da presença do público em 20% da capacidade. Vamos ouvir agora um trechinho do pronunciamento do prefeito Bruno Covas. A cidade passou para a fase 2, mas a cidade continua em quarentena. Nós conseguimos controlar
a disseminação do vírus, mas ele ainda é uma realidade a ser enfrentada. Então, eu queria pedir mais uma vez à população que evite deslocamentos desnecessários, que evite aglomeração, que continue a utilizar máscara, continue a utilizar álcool gel, a lavar as mãos, a evitar tossir nas mãos, ou seja, todos os cuidados permanecem para que a gente possa manter os índices na cidade de São Paulo. A cidade continua em quarentena e eu espero em breve que a gente possa comemorar a gente ter vencido o vírus. Mas agora com os índices é possível flexibilizar, é possível abrir, mas a luta continua. Esses índices a que o prefeito se referiu. São Paulo vem apresentando queda nos índices de ocupação de leitos de UTI. Esse é um dos critérios que são avaliados no plano de reabertura da economia. A taxa de ocupação no estado hoje está em 68%. Após uma semana do início da retomada consciente, baseada no Plano São Paulo, o estado apresentou queda no índice de ocupação de leitos de UTI. A taxa agora é de 68,6%. Na capital, é de 74,1%. Cidades que vêm registrando ocupação acima de 80% vão receber mais respiradores nos próximos dias. Hoje, nós distribuímos mais 122 respiradores para os municípios do estado de São Paulo, de forma técnica, onde mais precisa, municípios esses com taxa de ocupação maior do que 80% e, por isso, são impactados com esses respiradores que vêm para aumentar a capacidade hospitalar de cada um deles. Com a chegada de novos equipamentos, a região metropolitana de São Paulo apresentou ao longo dos últimos dias um aumento de 30% da sua capacidade hospitalar. Uma medida importante para que a região avance de fase no plano de flexibilização da quarentena proposto pelo governo. Hoje, todas as 39 cidades que compõem a Grande São Paulo estão impedidas de abrir parcialmente o comércio. Mas essa realidade deve mudar, pelo menos para algumas delas, a partir de amanhã. Eu só queria reforçar que outros municípios estão seguindo um caminho parecido, que é de entender e respeitar a fase em que estão e tomar ainda um passo além de cuidado e de pactuação dos protocolos setoriais. As medidas de distanciamento e uso de máscara são fundamentais, protocolo de testagem, de como lidar com seus funcionários em caso de sintomas e todo o trabalho que está sendo feito também com medidas de higiene e o percentual do fluxo e horário que é permitido. Então, isso é fundamental para que essa retomada seja bem sucedida, porque em municípios que isso não acontecer, a gente eventualmente vai precisar retroceder nas fases e temos os mecanismos para que isso aconteça. Dados divulgados na coletiva também apontaram que ontem o índice de isolamento social na capital foi de 48%, enquanto a média do estado foi de 47%. A Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar que suspendia os decretos de flexibilização do isolamento social do governo do estado e da Prefeitura do Rio. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Boa noite, Tony. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, com a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Mello Tavares, voltam a valer, portanto, os decretos do governador Wilson Witzel e do prefeito Marcelo Crivella. Então, estão liberadas novamente as atividades físicas ao ar livre, a retomada das competições esportivas sem a presença de público, as visitas a pontos turísticos e também as atividades culturais no modelo de drive-in. O decreto municipal também libera exercícios na orla e na água do mar. O presidente do TJ considerou que a decisão de um juiz de primeira instância interferia em uma decisão do Poder Executivo, a quem cabem as decisões de flexibilização. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. E você já sabe, na tela da Rede TV tem o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Em março, o Rede TV News contou aqui a história de um cadeirante que faz entregas por aplicativo. Nesses últimos meses, a rotina do Luciano mudou completamente.
Em março, Rede TV News mostrou um pouco da rotina e os desafios do entregador. Geralmente eu pego o pedido, eu localizo o endereço, me oriento primeiro pelo GPS e aí aviso, sou entregador de aplicativo em cadeira de roda, ok? Luciano é natural da Bahia. Após enviar mais de 150 currículos desde a chegada em São Paulo, foi aconselhado a se inscrever em plataformas de entregas de comidas por aplicativos. Ele atua na área há 6 meses. Morador da região leste da capital, leva cerca de 1h30 no trajeto de casa ao trabalho. Ao menos 6 vezes por semana, Luciano percorria entre 5 e 10 quilômetros todos os dias. Na verdade, isso é um exemplo para muita gente, né? Ele hoje é a motivação e se todo mundo tivesse 1/3 do que ele pensa e da força à vontade, São Paulo já estaria melhor. Antes da pandemia, o Luciano entregava, em média, 6 pedidos ao dia. Após a chegada do novo coronavírus, esse número caiu para 2. As 3 maiores plataformas de aplicativo acharam que, com o isolamento social, eles iam pedir muito comida. E acabou que eles cadastraram uma gama de pessoal muito grande e o pessoal estocou comida em casa. Então foi o inverso, porque tem muita gente para pouco pedido. Nem por isso pensa em desistir. Foi feita uma vaquinha nesse meio período, onde foi comprado o kit mobilidade e esse kit vai dar uma autonomia maior. E você, quando receber, dê uma gorjeta para o entregador de qualquer um desses aplicativos. Todos eles merecem muito. Estão se esforçando demais e ganham período, super pouco, uma miséria. Sexta-feira, Dia dos Namorados, está chegando. E a quarentena não desanima os casais. O isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus está transformando a forma de celebrar. Algumas coisas não mudam, né? Mas não vai dar para ir num restaurante, por exemplo. Nesse ano, a data vai ter que ser comemorada com jantar em casa mesmo. E para presentear o seu amor, o comércio online está em alta e tem muitas novidades. Quem não gosta de ser presenteado, não é mesmo? E nesse momento, um dos sentimentos mais importantes para driblar a pandemia é o amor. A gente tem que comemorar todos os dias quando está com a pessoa que a gente gosta, né? E aí fazer um jantar em casa para comemorar que todos os dias a gente tem vida, né? Primeiro dia dos namorados juntos e... Sim. Bastante feliz, graças a Deus. Com as lojas físicas fechadas, as vendas online estão em alta. A Associação Brasileira do Setor estima crescimento de 18% entre 25 de maio e 12 de junho. O ticket médio para o Dia dos Namorados no e-commerce é de R$ 303. E as categorias mais vendidas são moda, perfumes, cosméticos, eletrônicos, informática e cestas e flores. Essa empresa de presentes está otimista. Há 25 anos no mercado e pioneira na venda de flores pela internet, a distribuidora está pronta para receber 50 mil pedidos e ter um aumento de 200% em razão da data. Nós temos buquês a partir de R$ 39, né? A gente sempre faz promoção, porque é isso que faz realmente a roda rodar, né? O comércio andar. A gente consegue negociar com alguns fornecedores e a gente acaba repassando esse desconto para o consumidor final. Flores, eletrônicos e que tal algo mais intimista, como um jantar romântico? No conforto de casa, uma boa comida, acompanhada de um show particular. Mesmo em quarentena, o amor está no ar. O restaurante manda pra gente a comida e vai ter um show, vai ter um momento musical ali pra gente, como se a gente estivesse no restaurante, mas a gente vai estar no conforto da nossa casa. A ideia da experiência que une gastronomia e música surgiu da parceria entre a Adriana e a chefe de cozinha Mariana. Todo o Dia dos Namorados a gente procura inovar, fazer uma coisa diferente para que as pessoas possam aproveitar essa data. Eu acredito que toda arte tem esse poder da alquimia, né? E a culinária tem isso também, né? Junta os ingredientes, acaba virando uma comida deliciosa que depois fica na sua memória e te traz lembranças, te traz sensações e emoções, assim como a música. Se chover, deixa que o sol há de brilhar. No mês de maio, foram feitos mais de 960 mil pedidos de seguro-desemprego, de acordo com a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, um número 53% maior do que o do mês de maio do ano passado.
Desde o início da segunda quinzena de março, o início da pandemia, quase 2 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com maior número de requerimentos. E agora a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O sol deve aparecer amanhã em grande parte do Brasil. É que a gente continua com aquela massa de ar seco cobrindo praticamente todo o país, deixando o clima seco e bastante ensolarado. As pancadas de chuva ficam restritas no extremo norte, aqui entre Roraima e o Amapá, pegando também o Maranhão. Agora, no Nordeste, a chuva deve ser fraca, isolada, algumas nuvens ainda aqui na costa leste, Salvador, Recife, nessas capitais a máxima é de 28 graus para amanhã. No sul do Brasil, sim, tem alerta para tempestade, chuva forte com raios, vendaval, chance inclusive de granizo aqui entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. A gente vai lá para Porto Alegre, por lá, portanto, amanhã chuva forte e frio. A máxima, gente, não passa dos 18 graus. Na quinta-feira já para de chover. Santa Catarina, Florianópolis, o clima é o mesmo. Amanhã tempo nublado, chuva forte. Na quinta-feira ainda pode ter chuva pela manhã, mas depois o tempo volta a ficar firme. E essa chuva do sul do Brasil não vai chegar no sudeste não, viu? O clima fica seco nos próximos dias por lá, faz sol e até esquenta à tarde. No Rio de Janeiro amanhã, por exemplo, máxima de 29 graus, calorão de 30 graus em Vitória e 27 em BH. Em São Paulo, os próximos dias, portanto, serão assim, com clima seco, bastante ensolarado. À tarde faz um calorzinho, a máxima fica entre 27 e 26 graus. Agora, quente mesmo, vai estar lá em Cuiabá, sol de rachar, temperatura chega aos 35 graus, mesma coisa em Porto Velho, onde a máxima é de 34 graus. Eu fico por aqui, qualquer dúvida, você já sabe, né? Só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Vamos à atualização dos dados sobre o novo coronavírus no Brasil. Os números mais recentes foram divulgados agora há pouco. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 311 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. A pasta também informou que 390 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula 38.406 mortes provocadas pelo vírus. E hoje, durante reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a extensão do pagamento do auxílio emergencial por mais 2 meses. A manutenção do valor de R$ 600 é que ainda está em discussão com o Congresso. O presidente Jair Bolsonaro recebeu os ministros no Palácio da Alvorada para a reunião periódica de balanço das atividades relacionadas ao combate ao coronavírus. Foi durante essa prestação de contas que o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a continuidade do pagamento do auxílio emergencial por mais 2 meses. A possibilidade já havia sido cogitada pelo próprio presidente e é também uma demanda do Congresso. Além de prorrogar os pagamentos que seriam encerrados em junho, o ministro anunciou que a equipe econômica está trabalhando na reformulação e unificação dos programas sociais do governo federal. Por 2 meses, nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Mais de 58 milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial, uma distribuição de 76 bilhões de reais até o momento. A estimativa é que os 3 meses iniciais do programa custem 150 bilhões de reais. E é justamente esse custo que vem interferindo nas discussões sobre o valor das 2 parcelas adicionais do benefício. A equipe econômica alega que os cofres públicos só suportam o pagamento de mais 2 parcelas de R$ 300, mas existe uma pressão do Congresso para que os R$ 600 sejam mantidos. Se houver a manutenção do valor, o governo pode prorrogar o benefício sem a necessidade de um novo aval do Congresso. Mas se o valor for alterado, será necessária uma nova votação entre deputados e senadores. Ao deixar a reunião, o presidente falou sobre a possibilidade de continuidade dos pagamentos e cobrou do Congresso. Cada parcela é um pouco mais de 40 bilhões de reais. Não tem possibilidade de a nossa dívida continuar crescendo dessa maneira. Então a ideia da equipe econômica, é minha também,
é mais 2 parcelas, talvez de R$300. Né? Eu sei que tem parlamentar que é mais 2 de 600, tudo bem. Se nós tivermos um programa para diminuir o salário de parlamentares, né? A metade, grande parte do salário desses parlamentares ser usado para pagar isso aí, tudo bem. Eu pago até 1.000 por mês, não tem problema nenhum. Mas de onde vem o recurso? Não podemos apenas nos endividar. Logo depois, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, respondeu e disse que concorda com o corte de salários se ele atingir também o Executivo e o Judiciário. O debate foi esse, não há nenhum problema que todo mundo participe para compensar, né, a manutenção de 2 meses ou 3 meses da renda mínima. Lembrando que, claro, que teríamos que fazer um corte nos maiores salários. Se todos os poderes topassem cortar um valor que seja por 6 meses, 10%, ou um percentual maior por menos tempo, para garantir os R$600, eu tenho certeza que o parlamento vai participar. Durante a reunião, Bolsonaro ainda disse que a informação dada pela Organização Mundial de que não há transmissão da doença por pessoas que têm o vírus, mas são assintomáticas, vai ajudar governadores e prefeitos a retomarem as atividades econômicas. No entanto, horas depois, a OMS voltou atrás. Disse que houve um erro de comunicação e que pessoas assintomáticas podem sim transmitir a doença. Antes mesmo dessa mudança de postura, Bolsonaro já tinha criticado a organização e falado sobre a possibilidade de deixar o grupo. A OMS é uma organização que está titubeando, parece mais um partido político. Né? Não é à toa que o presidente americano deixou de lado, deixou de contribuir para a OMS. O Brasil vai pensar nisso, logo acaba esse problema da pandemia, a gente vai pensar seriamente se sai ou não, porque não transmite mais confiança. Confira agora o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Depois de sucessivos adiamentos, o governo afirma que poderá enviar uma proposta de reforma tributária ao Congresso em julho ou agosto. Especialmente para esse projeto, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, já tem realizado reuniões na busca de um consenso a respeito, mas ainda há muito trabalho pela frente. Temos uma legislação atrasada que emperra o desenvolvimento do país. A brutal carga tributária brasileira, de cerca de 34%, chega a ser 54% maior do que a média dos países emergentes. Segundo o próprio governo, é parecida com a dos países ricos, mas ao utilizar os recursos, a administração não consegue reduzir a desigualdade nem em 15%, enquanto, por exemplo, o Reino Unido faz em cerca de 35%, prova da má distribuição dos recursos. No mundo, há um sem número de sistemas tributários justos que, ao contrário do nosso, estimulam a economia. Para a retomada brasileira, depois da pandemia, um sistema tributário decente é imprescindível. Sem ele, vamos andar para trás. O ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, aceitou o convite da Comissão Externa de Coronavírus da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre a mudança na divulgação dos números da Covid-19. Pazuello garantiu que a alteração é apenas uma proposta ainda, mas se o entendimento for o de que o modelo anterior é melhor, o Ministério poderá voltar atrás. A audiência realizada na Câmara dos Deputados hoje contou com a presença física de alguns deputados e a participação remota de outros. Eles questionaram o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a mudança na divulgação dos dados do coronavírus no país. Durante a apresentação inicial, Pazuello afirmou que o novo sistema será mais minucioso quanto aos dados divulgados por cada região do Brasil. Qual é o dado agora que nós temos? E ele vai ser 24 horas. Quando um município tiver problema de transmitir o dado, porque, senhores, nós não somos cobertos pela internet padrão. Os dados chegam de várias formas. Se eu ficar esperando aquele dado daquele município, eu não fecho. Ou seja, agora com o BI, aquele município não ficou atualizado. Vai comprometer uma análise, não compromete a análise do outro estado ou daquele outro
município, ou da região metropolitana, ou do interior do estado. Na semana passada, o governo anunciou a mudança na dinâmica de divulgação dos dados, que antes era feita diariamente e apresentava os números totais de óbitos e de pessoas infectadas. A alteração, que passou a divulgar registros somente das últimas 24 horas, acabou gerando polêmica. Porém, Pazuello garantiu que o novo modelo é apenas uma proposta. O Tribunal Superior Eleitoral julga neste momento 2 ações que pedem a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. A ação no TSE trata da acusação de um ataque virtual a um grupo de mulheres em uma rede social há 2 anos. O julgamento foi iniciado no ano passado e foi interrompido por um pedido de vista do ministro Edson Fachin, que em seu voto de hoje atendeu parcialmente ao pedido dos autores. O ministro Og Fernandes também votou e foi contrário a Fachin, indeferindo todos os pedidos das 2 ações. Com 4 milhões de refugiados, os venezuelanos se tornaram a 2ª maior população deslocada do mundo, atrás apenas dos sírios, de acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. No Brasil, onde 43 mil pessoas vivem na condição de refugiadas, 90% vieram da Venezuela. E para driblar a crise, um casal do país vizinho encontrou na comida típica e em uma plataforma digital uma boa maneira para empreender. Carlos é venezuelano e chegou a São Paulo em 2017 com a esposa. Desempregado e com dificuldade para arranjar trabalho, ele e a mulher decidiram criar uma empresa para atender encomendas de refeições corporativas. A ideia deu super certo, até que veio a pandemia e os pedidos minguaram. Mas o que era para virar um pesadelo acabou se transformando em oportunidade. O casal recebeu uma proposta de uma ONG para cozinhar marmitas para moradores de rua. A gente sempre gostou de cozinhar lá na Venezuela. A gente cozinhava mais por hobby, mais para cozinhar para a família, para os amigos. E aqui foi uma profissão para nós. Hoje eles produzem cerca de 200 refeições por dia e todas elas levam a típica iguaria venezuelana, a arepa, uma espécie de pão à base de milho. A aceitação tem sido grande. O brasileiro é curioso, o brasileiro gosta de experimentar coisas, gosta de provar comida diferente. Aí a gente tenta fazer o mais tradicional possível, tá? Sem abrasileirar muito. E aí é como se eles viajaram ao nosso país. Assim como a Mari e o Carlos, outros refugiados estão cadastrados em uma plataforma chamada Refugiados Empreendedores. O objetivo principal dessa ferramenta, ligada à Organização das Nações Unidas, é conectar esses trabalhadores estrangeiros a pessoas e instituições brasileiras. A página Refugiados Empreendedores do Acnur, a agência da ONU para refugiados, é uma proposta para dar mais visibilidade a uma série de diferentes iniciativas que as pessoas em situação de refúgio no Brasil buscam empreender no país. Na plataforma há uma série de iniciativas, como artesanato, música, dança e, em especial, a gastronomia. Hoje, já são 25 cases listados, de um total de 52 projetos, que, de acordo com a agência da ONU, trazem um alívio para o desenvolvimento da economia local, principalmente nesse momento de crise. Então, logicamente, a relação é de ganhos múltiplos, né? Ganha-se a pessoa refugiada com o seu próprio negócio e desenvolvimento dessa proposta, assim como a população brasileira em termos de fornecimento e apoio de serviços a que esse negócio possa prosperar. O Rede TV News está de volta com o comentário da Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. Depois de acusações de maquiagem e manipulação de dados do coronavírus, o governo Bolsonaro respondeu hoje com mais transparência. Transmitiu ao vivo reunião ministerial milimetricamente coreografada com comportamento digno de chefe e ministros de Estado. A guerra contra o coronavírus tem se revelado em muitos momentos uma batalha também contra a desinformação, a fake news e a politização da pandemia. Isso acontece no Brasil e no resto do mundo. A própria Organização Mundial da Saúde se viu imersa numa polêmica de comunicação truncada após o comentário infeliz de uma de suas representantes, Maria von Kerkhove, de que é rara a transmissão do vírus por indivíduos assintomáticos. A
A declaração foi rebatida por epidemiologistas ao redor do mundo e corrigida hoje pelo diretor de emergências Mike Ryan, que diz que a transmissão por casos assintomáticos está ocorrendo sim, embora não se saiba o quanto. O que fez o presidente Bolsonaro concluir que a OMS está titubeando e agindo como partido político. O próprio governo tentou desfazer críticas de pouca transparência em relação ao Ministério da Saúde e a nova metodologia de divulgação de casos e mortes por Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esclareceu na reunião ministerial pública de hoje e em audiência na Câmara dos Deputados que vai divulgar todos os dados. O acumulado de mortes, as mortes nas últimas 24 horas e os óbitos que aconteceram em outras datas, mas foram confirmados posteriormente. Segundo me disse o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, não houve omissão de dados. Tudo será divulgado de forma pormenorizada e por região. Ele disse que a reunião ministerial pública de hoje foi um recado político importante e um gesto de transparência, uma iniciativa para que tudo não vire crise e choque entre poderes. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que vai levar alguns dias para restabelecer a confiança no Ministério da Saúde. Pelo sim, pelo não, depois de nova decisão do Supremo Tribunal Federal, todos os dados sobre coronavírus voltaram a constar no portal do Ministério da Saúde. O Ceará abriu mais um hospital de campanha no interior do estado. As informações com o repórter Emerson Tchalian. A nova unidade foi instalada no Hospital Regional Norte, em Sobral, a 230 quilômetros de Fortaleza. O hospital de campanha tem 42 leitos exclusivos para casos de média complexidade de pacientes com a Covid-19. O hospital já tem 104 leitos de UTI. Na semana passada, foi aberta a unidade de campanha do Sertão Central, em Quixeramobim. O Hospital Regional Norte ele é referência no atendimento dessa doença dentro da região Norte e hoje nós contamos com cerca de 200 novas contratações para assistência a esses pacientes com Covid-19. O laboratório do Nutec, órgão ligado ao governo do estado, começou a produzir álcool em gel. 3 mil litros do produto já foram doados para a Secretaria de Saúde e para o Corpo de Bombeiros. Até julho serão produzidos 60 mil litros. Mariane, de 31 anos, contraiu o novo coronavírus durante a gravidez. Ela ficou 7 dias internada, fez uma cesariana de urgência e se recuperou. Meu filho está na UTI, mas ele está bem, ele está estável, o quadro dele. Logo ele vem para casa. E por hoje é só. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Rede TV News fica por aqui. Boa noite.